Muita gente pode torcer por você, mas quem decide se sua vida vai mudar ou não é você. São suas atitudes, sua reação diante do que você está enfrentando. Entenda, minha amiga e meu amigo, eu creio que Deus te colocou aí para acompanhar esse programa. Sabe por quê? Ele quer te ajudar. Ele sabe que você está precisando da ajuda dele e muito. Acompanhe agora as repórteres na esplanada do templo. Olha só. Quando as contas não fecham, o peso da dívida vai muito além do bolso. Esther, os problemas financeiros estão entre os principais motivos de conflito dentro dos lares. Provocam brigas, discussões e muitas vezes destroem famílias inteiras. Nosso relacionamento, ele ficou abalado, né, devido às situações financeiras, porque eu trabalhava, no momento ele estava tentando começar um negócio próprio dentro de casa e até então não estava virando, né? Então, só o que eu recebia não era o suficiente para poder manter uma família, ainda mais com um bebê recém-nascido. Então, esse foi um dos motivos que fez com que a gente até mesmo brigasse algumas vezes, né? Por falta mesmo de não conseguir ali ter o sustento para a família. A gente tinha bastante briga por conta de ansiedade. Ai, como que vai pagar as contas da empresa, aluguel. Ficava com o meu cartão e eu só trabalhava, e como ele que administrava, que pagava todas as contas e tudo, né? E quando eu ia pedir alguma coisa, nunca tinha, então ali começava uma briga de, mas você está gastando com o quê? E aí começava a alterar a voz, então era direto que a gente brigava por conta da situação financeira. Eu juntava o meu salário com o salário dela, para a gente pagar as contas, fazer compra, comprar as coisas das crianças, material de escola, remédio, calçado, roupa, né? E no final, às vezes, não sobrava para ela, queria ir num salão, queria fazer uma unha, né? Não dava, comprar uma roupa melhor, então não dava. Ela pedia e eu sempre falava, não tem. Porque eu sabia, às vezes até tinha um pouquinho, mas se eu desse aquele pouquinho, ia faltar lá na frente para me pagar outra conta. Então eu dizia, não tem. E aí quando eu dizia não tem, começava tudo, a briga, a discussão, desentendimento. Mas quando há fé e direção, o cenário pode mudar. Famílias que chegaram ao limite encontraram na palestra da Prosperidade com Deus força para recomeçar e hoje colhem resultados. Foi quando a gente percebeu que nós estávamos na igreja, porém não tinha fé, né? Então foi quando bateu essa revolta, nós entendemos que nós precisamos fazer um pacto com Deus, né? Foi quando a gente tomou essa decisão e começou a fazer as correntes de segunda-feira. Hoje a gente vê uma grande transformação, né? Nós temos 2 empresas, os nossos filhos, graças a Deus, hoje nós temos 2, né? Tem de tudo, não falta nada, então a gente só tem a agradecer. Uma atitude que nós mudamos, Deus ele fez a parte dele, através do pacto que nós fizemos, né? E o relacionamento familiar, como que é hoje? Maravilha, né? Só alegria. Mudou muito. A parte financeira da empresa ficou outro nível. A partir do momento que a gente colocou Deus na frente de tudo, mudou completamente. Tudo para melhor. Vale a pena fazer uma aliança com Deus? Muito. Assim, vale todo o sacrifício. A gente mora em Piracaia, dá 2h30 para vir e 2h30 para voltar. E há 3 anos estamos aqui, sem faltar e sem falhar, porque Deus honra. Faça chuva, faça sol, vocês estão aqui toda segunda-feira. Com trânsito, o que vale é o compromisso com Deus, o pacto. Aí quando eu consegui entrar aqui com ela, que ela conseguiu me trazer, na verdade, né? Eu vi que era totalmente diferente. Gostei do ambiente, gostei da palestra, né? E aí a gente não parou mais de vir. Hoje ela tem a conta dela, né? Tem o dinheiro dela, tem cartão de crédito, compra tudo que ela quiser,
né? Se ela, às vezes ela que fala, eu não vou comprar isso que é muito caro. Eu falo, por que caro? Compra logo, você está com vontade, compra, né? Não tem que ficar passando vontade não, eu falo para ela. Não, é muito caro, eu não vou querer isso não. Aí a gente briga porque eu quero que ela compre e ela não quer gastar. A gente conseguiu 2 bancas já, quando chegamos aqui nós não tínhamos nada. Tínhamos um carrinho que nós vendemos para começar e depois que a gente fez o pacto, Deus foi só nos abençoando. E detalhe que eu queria contar é que eu comecei a ver o templo, a saber, através da televisão. Eu sempre via na TV. Hoje não tem mais briga na nossa casa. Deus restaurou a nossa vida, a nossa família inteira. Graças a Deus. Os problemas financeiros têm afetado a sua família. Então está na hora de mudar essa história. Participe nesta segunda-feira da palestra da Prosperidade com Deus e descubra como a fé pode restaurar a união e trazer prosperidade para o seu lar. Os horários são 7 horas, 10, meio-dia, 15 horas, 18h30 e na maior vigília do poder, das 22 às 23h30. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Honestamente, você quer o quê? Ficar procurando culpados para a sua situação ou encontrar a solução dos seus problemas? Não fique gastando energia à toa, não. Não fique culpando os outros, nem se culpando. É hora de encontrar uma saída, e ninguém melhor do que Deus para te mostrar. Minha amiga e meu amigo, segunda-feira aqui no templo, nós recebemos milhares de pessoas. Coloque as imagens da última segunda aí, produção. Milhares. Pessoas de todas as partes de São Paulo, do Brasil e do mundo. Pessoas que realmente querem vencer, que não olham para a distância, que não olham para as dificuldades, mas buscam em Deus a direção, a proteção, a força. Tudo que nós precisamos está em Deus. Agora nós temos que buscá-lo. Veja qual é o melhor horário para você. Venha com fé. Fale para você mesmo, a partir de hoje a minha vida vai mudar. Nós vamos te aguardar aqui no templo. Eu tenho certeza que Deus vai se manifestar na sua vida. Anote o endereço, Celso Garcia, 605 no Brás. Se una a essa multidão que está aí, que nós estamos mostrando. Se una. Qual é o melhor horário para você? De manhã tem 7h10. Meio-dia, venha. Teremos às 15 horas, 18h30 e depois a última reunião, essa vigília. Vigília do poder, onde sua vida vai mudar. Deixa eu colocar agora as pessoas que mudaram de vida nessa corrente. Já retorno. Seu nome? Eliane. Francisco. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança? Então, a gente morava de aluguel e aí o dono da casa morava em cima, né? A gente vinha para a igreja, às vezes a gente chegava tarde, né, em casa. Podia se movimentar dentro de casa, que ele tinha que ligar de lá para saber o que estava acontecendo, né? Aí eu me revoltei nisso aí, eu falei para o meu marido que nós ia sair daquele aluguel. Aí nós troquemos de aluguel, aí fomos morar em outra rua, né? E graças a Deus que Deus honrou o nosso nome. Eu vinha para a igreja, pegava a água, jogava lá no aluguel, no segundo aluguel, né, que a gente estava morando. E aí, graças a Deus, que eu orava muito e pedia para Deus que eu não aceitava morar em aluguel. Eu já tinha saído de uma humilhação e para outra. Aí eu orava muito para Deus, vinha para a igreja, firmei o pacto. E graças a Deus, por honra e glória do Senhor Jesus, a gente pediu uma casa e Jesus honrou nós com 3 casas. Com 3 casas, não mora mais de aluguel? Não mora mais. 3 casas, Jesus, graças a Deus, honrou nós. Deus abençoe. Seu nome? Meu nome é Maiara. Qual foi a vitória depois da aliança? Antes da aliança, eu tinha uma vida mediana e sempre desacreditando de mim mesma.
mas com a fé de ter vida financeira e conquistar o que eu nem mesmo imaginava que poderia conquistar, decidi ser corretora de imóveis. Desde então, fiquei há 2 anos trabalhando como corretora, mas não vendendo como gostaria, sempre sofrendo vendas. E sempre acreditando que eu ia conseguir destravar apenas com a força das minhas mãos. Foi desde então que eu recebi convite de amigos, vim para o templo na segunda-feira, e foi aí que tudo destravou. Foi tudo aí que eu senti Deus no meu coração. Desde então, me batizei. E agora eu posso dizer que eu sou uma excelente vendedora, porque Deus está no meu coração. E a força não veio só dos meus braços, veio da fé de Deus. Me batizei e nesses 5 meses que eu estou na aliança, tive o resultado de 2 anos que eu estava trabalhando antigamente sem o pacto. E é isso. Deus abençoe. Seu nome? Meu nome é Vitor. Qual foi a vitória depois da aliança, Vitor? Bispo, eu cheguei aqui com a minha vida totalmente destruída. Antes eu tinha uma aliança com Deus há uns anos atrás, só que eu não honrei essa aliança. Eu até vinha aqui no templo, participava das reuniões, mas quando eu chegava lá fora eu fazia tudo errado. Não obedecia, não cumpria com a minha palavra, mentia. Então a minha vida virou de cabeça para baixo. Aquilo que estava dando certo começou a dar errado. Então, isso acarretou vários problemas internos. Comecei a ter ansiedade por conta das dívidas que foram acumulando. Todos os lugares que eu ia trabalhar, eu era desprezado, eu era humilhado, fazia mais e recebia menos. Ou quando nem recebia, tinha que ir lá na porta do rapaz cobrar, porque eu não recebia no dia certo. Foi aí que então, em casa, eu liguei a televisão e estava passando justamente a programação da prosperidade com Deus. E o Senhor fez um apelo: você que quebrou a aliança, volta, porque tem jeito. E eu criei naquilo. Na próxima segunda-feira eu estava aqui, bispo, e eu entendi que a verdadeira aliança não é só colocar uma aliança no dedo, é de fato entregar a vida para Jesus. Nesse mesmo dia eu decidi me batizar e me entregar a minha vida para Ele, fazer um pacto de verdade. Eu me batizei nas águas e daquele dia a minha vida transformou, bispo, não só do lado de fora. Deus ele me honrou com o meu próprio negócio. Aos 19 anos de idade eu consegui abrir a minha empresa, consegui um galpão, consegui um voluntário que trabalha comigo, e dentro eu tenho paz. Eu não tenho mais ansiedade, não tenho mais medo de nada, porque hoje eu tenho de fato o Deus da aliança dentro de mim. Arrebentou. Deus abençoe. Seu nome? Marcelo. Qual foi a vitória depois da aliança, Marcelo? Então, bispo, antes da aliança, a gente trabalhava muito, mas a gente mal conseguia pagar as nossas contas, né, as contas diárias, porque trabalho não faltava, né? E nesse tempo, a gente abriu uma empresa, e essa empresa, ela ficou com as portas abertas há menos de 2 anos. A gente teve que encerrar as atividades dessa empresa, porque só estava acumulando dívidas, né? E a gente teve que fechar a empresa e voltar a trabalhar de CLT, né? Foi uma humilhação. E depois da aliança com Deus, aí Deus começou a transformar a nossa vida, né? A gente é do ramo do confecção, né? Vestuário aqui do Brás. Aí a gente abriu um ponto pequeno e Deus foi honrando, a gente trabalhando, Deus honrando. E logo em seguida, né? A gente conseguiu um ponto maior. Um local bem privilegiado e assim, onde as pessoas pagam caro para entrar nesse local, para estar lá, colocar o ponto lá. A gente conseguiu esse ponto sem custo nenhum, foi para a glória de Deus, e a gente está arrebentando. Cada dia vendendo mais, a gente morava de aluguel, hoje a gente conseguiu adquirir nossa casa própria, né? Temos nosso carro, quando a gente quer viajar, a gente pode viajar, pode sair para almoçar, jantar, quando a gente quiser, graças a Deus. A gente recentemente também adquiriu um outro imóvel, né? Um local bem privilegiado para um imóvel de investimento, e estamos arrebentando, graças a Deus. Em paz agora? Em paz. Hoje mesmo, para a gente vir para cá, foi difícil, porque a loja cheia, eu tive que deixar minha esposa e vim correndo para cá. Deus abençoe. Seu nome? Amani. Arthur. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança? Bispo, quando a gente chegou aqui no templo para fazer as correntes de segunda-feira, chegamos aqui precisando de alimento, chegamos aqui dependendo dos outros para comer, a casa velha, tudo velho, o teto caindo, né? Teve até um episódio que a gente estava se alimentando no sofá e eu estava com um prato de comida na mão,
E o teto, o reboco do teto caiu no meu prato. Então, foi desse jeito que a gente chegou aqui, uma miséria total. A gente escondia até o carro no último estacionamento para ninguém ver que a gente chegava com aquele carro velho, né? E através de uma direção aqui, né, eu e ele começamos na área de cabeleireiro, né? Deus deu a direção e aos poucos foi acontecendo, né? Nada vem assim por acaso, né? Deus deu a direção, faz um curso e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente está firme, né? Na área de cabeleireiro, não falta nada, porque quem é mãe sabe o que é faltar as coisas dentro de casa para o seu filho, né? O filho pedir uma fruta, que é algo simples, e você não ter. E a gente chegou assim nessa situação. Se carro quebrasse no caminho, a gente ia ter que ficar lá, porque a gente vinha com o dinheiro da passagem para pôr gasolina. Então, foi assim que a gente chegou aqui, bispo. E hoje? Hoje, tudo arrebentando. A gente sempre estamos aprimorando, né? Hoje a gente finalizou o ano de 2025 com o nosso salão amplo, né? E todo mundo que entra lá, o episódio assim, as pessoas falam, parece que aqui foi feito, né, com um arquiteto. Mas foi um arquiteto, sim. Foi o Senhor Jesus que planejou cada cantinho ali, bispo. E, para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos lá arrebentando. E vão arrebentar mais. Deus abençoe. Começar nem sempre é o mais difícil. Querer não é o mesmo que conseguir. Muitos começam cheios de sonhos. Poucos chegam ao fim com resultados. No meio do caminho surgem desânimo, dívidas, ansiedade, frustração, portas fechadas. E então muitos param. Param de lutar. Param de crer. Param de insistir. E o resultado é sempre o mesmo. Retrocesso financeiro, perdas, falências, traumas, escassez. Mas a sua história não precisa terminar assim. Quando você se volta para Deus e firma com Ele uma aliança, Deus se volta para você e muda a sua realidade. Ele quebra ciclos de perdas, destrava portas e reescreve a sua história financeira. Participe da segunda-feira da volta, com a entrega da nova aliança do Pacto com Deus. Dia 19 de janeiro, às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas, 18h30 e das 22 horas até as 23h30. Na Vigília do Poder, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Pare de ficar reclamando. Isso não vai te ajudar. Pare de ficar, minha amiga e meu amigo, falando besteiras, murmurando. Deus não quer isso. Isso não muda a vida de ninguém. A verdade é que só quem gosta disso é o mal. É um louvor para ele. Você fica falando só o que o mal faz. Fala o que Deus vai fazer. Fala, minha vida vai mudar, Deus é comigo. Sozinho não, mas com Ele eu consigo virar o jogo. Aí sim, você vai encontrar forças para mudar essa situação. Deixa eu colocar essa matéria que fala sobre esse propósito do pacto. Esse propósito é muito forte. A volta para o pacto. Muitas pessoas tinham se apagado, estavam em situações críticas, tinham perdido tudo, mas elas voltaram. Volta, faça dessa segunda-feira a sua. Toma essa atitude hoje dentro de você. Eu vou voltar. Eu vou voltar a vencer. Eu vou voltar a me apegar com Deus. Essa matéria fala sobre isso, acompanhe. Ao longo da vida, as pessoas redefinem prioridades e seguem novos caminhos. Mas algumas decisões mostram, com o tempo, consequências maiores do que se imaginava. Na Bíblia, o pacto com Deus é apresentado como uma aliança, baseada na liberdade de escolha. Ninguém é obrigado a permanecer, assim como ninguém é impedido de se afastar. Ainda assim, essa decisão costuma trazer reflexos para a vida de quem um dia fez desse compromisso um alicerce.
E aqui eu cheguei e aí eu comecei a ver o que saía do altar e comecei a praticar. Fiz uma aliança com Deus. E ali as coisas começaram a acontecer, né? Aquela empresa que estava falida, estava acontecendo nada, Deus foi honrando, foi abençoando. E ao ponto assim que eu fechei muitos contratos grandes, né? E ao ponto também de não só pegar valores, comecei a permutar em imóveis. Então cresci muito. E ali eu me apoiei naquelas conquistas que eu tinha tido naquele período, né? E aí eu fiquei muito bem financeiramente, prosperei muito, carros importados, imóveis, então estava numa vida bem tranquila. Essa tranquilidade, citada pelo Flameson, o levou ao comodismo. E aí eu comecei a olhar, falei, bom, eu não preciso mais ficar nessa vida com Deus, esse meu pensamento. Falei, tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho aí já basta. Não preciso mais ir nas reuniões, não preciso mais frequentar. Esfriou mesmo? Sim, senhor. Quebrou a aliança? Quebrei a aliança com Deus. Como resultado, assim como ele, muitas pessoas também acabam deixando para trás princípios que orientavam suas atitudes no dia a dia. Valores como disciplina, responsabilidade e fé ativa deixam de fazer parte das decisões, especialmente no campo financeiro. É nesse momento que histórias começam a se repetir. Negócios que estavam estruturados entram em dificuldade. Dívidas antigas reaparecem. Em alguns casos, as pessoas erram e acabam retornando aos agiotas, assim como aconteceu na vida do Flameson. Não deu 6 meses, bispo, eu comecei a perder tudo. Quem estava naquela vida de prosperidade, eu cheguei a um ponto que eu perdi os imóveis, perdi carros para agiota, enfim, fiquei numa miséria. Mais envergonhado do que quando eu cheguei. A maior vergonha foi quando eu estava sem carro, estava a pé, passei perto de um restaurante, estava uma plaquinha de giz escrito promoção, Marmitex R$10. Falei, opa, vou comprar uma Marmitex, estava com fome, entrei naquele restaurante, fui passar o cartão, deu recusado, R$10. Ali foi o fundo de poço. E aí o dono do restaurante deixou eu levar a marmita fiado e foi embora. E assim, gemendo no mundo, porque eu não tinha mais perspectiva nenhuma, ninguém acreditava mais em mim, inclusive eu não acreditava mais em mim, se eu ia conseguir me levantar. O afastamento não gera punição direta, mas expõe a pessoa a tomar decisões sem proteção, direção e equilíbrio que antes sustentavam sua vida. A palavra é clara quando o assunto é restaurar o que se perdeu. Tornai-vos a fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Nessa passagem, mesmo com o povo inseguro e desanimado, Deus anuncia que eles serão restaurados e reafirma suas promessas. Na vida de Flameson foi assim. No momento mais difícil, se lembrou da sua aliança e decidiu voltar. Mas eu lembrei daquela aliança que eu tinha feito com Deus, o pacto que eu tinha feito com Deus, o que Ele tinha feito na minha vida. E aí eu voltei para a igreja, só que aí foi diferente, porque eu voltei com outro pensamento, não era só o dinheiro. E aí eu fiz essa aliança com Deus, e ali Deus ele começou a honrar. Não foi do dia para a noite, fazem 11 anos que eu estou servindo a Deus, estou no altar e sendo fiel a Ele. E de lá para cá Ele transformou tudo a minha história. Ele pegou aquela pessoa que não tinha perspectiva nenhuma de vida e foi transformando, Ele foi me moldando. Deus ele foi trabalhando em mim. E aí, assim Ele foi confiando o que Ele poderia me dar de verdade. E aí Ele começou a me abençoar em tudo. E hoje eu sou muito abençoado. Hoje eu sou um homem casado, uma esposa também do altar. Hoje eu tenho 2 filhos abençoados. Deus me abençoou nas minhas empresas. Hoje eu tenho 2 empresas no ramo da construção civil, outra de engenharia.
a gente dá consultoria, né? Deus, ele honrou, para quem não tinha dinheiro para comprar uma marmitex de R$10, hoje eu levo a minha esposa nos melhores restaurantes, onde a gente quer comer, a gente vai, né? Hoje a gente tem imóveis, né? Tem apartamento de alto padrão na praia, para a gente poder desfrutar, hoje nós temos carros importados, Deus abençoou também uma casa hoje avaliada em mais de 5 milhões, então assim, Deus, ele nos abençoou em tudo. Assim, mas o mais importante de tudo isso, bispo, dessas conquistas, é a vida que nós temos com Deus, porque é vida no altar, porque a gente passa luta, a gente passa guerra, só que é joelho no chão de madrugada, é comunhão com Deus. E isso faz a gente estar aqui 11 anos firme na rocha, firme com Deus. Voltar ao pacto é isso. Encontrar refúgio, recuperar a esperança e confiar na restauração que vem de Deus. Participe hoje da segunda-feira da volta com a entrega da nova aliança do Pacto com Deus 2026. Os horários são 7 horas, 10, meio-dia, 15 horas, 18h30 e na Vigília do Poder das 22 às 23h30, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Bom, nós chegamos ao fim do programa. Exemplos você teve aí vários, é só você seguir esses exemplos. Faça o que essas pessoas fizeram. Sua vida também vai mudar. Elas não são melhores do que você em absolutamente nada. Mas tomaram uma atitude de fé e Deus honrou. Deus é assim. Você medita na palavra dele, ele fala com você. Você ora, ele responde. Você não faz nada, Deus não faz nada. É assim que funciona. E se você se afastou, volte. Tome essa atitude de fé. Vai dar certo. Nessa próxima segunda, eu vou te aguardar aqui no templo. Tem uma aliança dessa, ó, para você. Gratuitamente você vai receber a sua. Já estou com a minha. Muita gente pegou a aliança nova na última segunda. Quem não pegou vai pegar a segunda agora. Que Deus te abençoe e até a próxima. O melhor desta terra é meu. O maior dos teus sonhos sou eu. Nós temos um tratado, uma aliança. Quem semeia a fé